Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um webinar aqui na Casa Educação, que é uma escola de gestão, de formação de gestão de executivos, de profissionais do mercado, de várias áreas importantes, e hoje nós estamos reunidas aqui para falar sobre o programa Mulheres na Liderança da Harvard Business Review, que é um curso que vai acontecer presencialmente aqui no ambiente da Casa Educação, e esse webinar é para vocês acompanharem um pouquinho o que vai acontecer nesse curso com as professoras, com as facilitadoras, para que vocês reafirmem aí o interesse em fazer parte deste curso que acontece nos dias 9 e 10 de novembro aqui na Casa Educação. Isso mesmo. Eu já vou dar boa tarde, boa noite aqui para as nossas convidadas, uma mesa extremamente feminina para falar de mulheres na liderança, não poderia ser diferente, né? Temos a Ana Magalhães, que é a editora-chefe da Harvard Business Review aqui no Brasil, jornalista, advogada, mediadora há muitos anos, 15 anos, nessa área de comunicação empresarial, e vai falar um pouco para a gente sobre esse tema muito interessante sobre mulheres na liderança. E temos a nossa convidada Marta Magalhães. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Bem-vinda aqui a mais uma transmissão da Casa Educação. A Marta tem o foco no seu trabalho na área de desenvolvimento e liderança, gestão de carreira, atua há mais de 10 anos nessa área de desenvolvimento organizacional. E vamos discutir hoje o papel da mulher na liderança nos ambientes de trabalho. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá, para você que está assistindo esse webinar ao vivo, você pode entrar na aba do chat e mandar a sua pergunta para a gente. Como é que você faz isso? Coloque a hashtag na frente do texto para ficar mais fácil a pergunta aqui, e eu transmito a pergunta para as nossas facilitadoras. Se você estiver assistindo essa aula gravada, você escreve para contato@casaeducação.com.br, que a equipe vai responder a vocês. Quem ainda estiver na dúvida sobre preços, matrículas e condições especiais para se inscrever neste curso, eu vou deixar o link no chat também, é só preencher com os dados que alguém da equipe entre em contato assim que terminar essa transmissão. Ok. Vamos lá então? Vamos lá então. Olá para todos que nos assistem. Se vocês por acaso ficaram achando que se o nome nosso, o nosso sobrenome era coincidência, não é. Nós somos irmãs e trabalhamos já há algum tempo juntas, e acho que com bons resultados. Vocês nos dirão depois se com bons resultados. Mulheres na liderança é um tema caro para nós, que trabalhamos há algum tempo em áreas diferentes, mas complementares. Como editora-chefe da Harvard, o que eu vejo muito nos artigos que nós publicamos, e eu trouxe até uma tela aqui para mostrar para vocês, é quanto tempo no mundo vai demorar para a gente acabar, né, ou chegar à paridade entre homens e mulheres no mundo corporativo. Como vocês podem dar uma olhada, o tempo, a média global são 108 anos. Na América Latina, onde nós estamos, 74 anos. Então, em alguns da Europa Ocidental, Sul da Ásia, América Latina e Caribe, talvez os nossos filhos e netos vejam essa paridade chegar. Nós, de forma nenhuma, tá? E em alguns outros países vai demorar muito mais tempo. Então nós temos esta questão. Isso é o mundo como é. Recentemente nós publicamos um artigo interessante, onde uma pesquisa onde empresários costumam dizer: olha, eu posto vagas, abro vagas e tal, e não tem candidatas. As mulheres não se candidatam. E eles chegam à conclusão de que então não há mulheres capacitadas para aquele cargo. Essa presunção é completamente equivocada. Existem sim mulheres, e eles até lembram aquela máxima da pescaria, que é: se você não consegue pescar, não culpa o peixe, né? Você muda a sua técnica. E aí eles vão desenvolver um raciocínio muito interessante do que as empresas precisam fazer para atrair essas mulheres, esses talentos que estão por aí, né? Então, a nossa ideia hoje, um pouco do nosso bate-papo, é esse: o mundo está desta forma, né? Média 108 anos para nós atingirmos a paridade. As empresas, embora muitas já tenham programas de paridade, de igualdade de gênero, ainda estão longe de alcançar uma solução boa. Agora,
resta o seguinte, e o que as mulheres podem fazer? Porque nós vamos ficar esperando os 108 anos, 70 anos e as empresas? Não. Nós, individualmente, podemos fazer muitas coisas, né, para nos ajudar individualmente a melhorar essa questão. E aí eu vou passar um pouco a palavra para a Marta, porque a Marta é que é a nossa especialista em gestão de carreira, tá? E é sobre isso agora que eu deixo você prosseguir. Tá bom. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Eu fui líder muito tempo, né? Antes de ir para a área de desenvolvimento organizacional, eu trabalhava no negócio. Então, quando a gente fala de carreira, são as escolhas que a gente tem no dia a dia. Até a gente colocou de propósito essa tela no início, né? Porque muitas vezes eu vejo que nós, mulheres, nos sentimos assim, quase nos afogando em tantas responsabilidades, né? Em casa, com os pais, na organização, e como é que a gente faz isso? Como se não bastasse esse nível de afogamento, né? Às vezes a gente tem que lidar com pessoas assim, né? Na organização. Então, ser uma líder passa por isso também, para reverter esse quadro de ser tratada dessa forma. Isso é uma escolha. Algumas de nós, de repente, fomos promovidas a líder. Ui, acordei, sou líder. Outras pensam se vale a pena ou não, e essa é um pouco a ideia da gente conversar, né? O nosso programa está todo baseado no autoconhecimento, porque ocupar essa posição de liderança, ela envolve questões muito profundas e difíceis ao mesmo tempo, né? E a gente quer trabalhar isso de uma forma bem prática, né? Com ferramentas, como é que eu saio dessa saia justa, sem brincar com a questão que a gente gosta de uma saia, mas enfim, como é que a gente sai de armadilhas que às vezes a gente não se preparou para, né? Então, uma armadilha que a gente tem uma pessoa que não está com uma boa performance, né? Acontece, mas ela teve problemas o ano inteiro que justificam essa baixa performance. E chega a hora da gente resolver a questão do bônus, né? Então a gente tem uma decisão muito difícil, porque o nosso sentimento, o nosso cuidado com as pessoas, diz que a gente precisa pensar neste profissional que não pôde, por várias razões, dar o seu melhor. Por outro lado, a gente tem um critério meritocrático de distribuição de bônus, que isso não se aplica, né? Eu não consigo, além do chat, parece que tem alguém ligando também para nós. Vou atender, já resolvi. A Ana vai atender, nos desculpe. Mas como é que a gente resolve essa questão, né? Se eu simplesmente pegar uma parcela desse bônus e der para uma profissional que não entregou os resultados, eu vou ter uma série de pessoas incomodadas com isso, né? Então, qual é o critério que eu uso? Como é que eu acomodo essa situação? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é olhar para nós mesmas e pensar, bom, quais são os meus valores, quais são as minhas bandeiras, por que eu estou com esse incômodo? Então, se a gente voltar um pouco para nós, a gente começa a entender essas armadilhas, achar boas soluções, bons antídotos e a se colocar. Então a gente vai, de certa forma, pelas beiradas, né, ocupando um espaço que muitas vezes o pessoal diz, nossa, não tínhamos pensado nessa solução. Então algumas características nossas nos ajudam no universo ainda um pouco masculino, mas a gente pode reverter usando justamente várias das nossas qualidades, né? Uma das pautas é autoconhecimento, eu acho que eu começaria por aí. Uhum. Tá. Então no curso vocês falam um pouquinho sobre como a mulher na liderança tem que enxergar a si própria e a outras mulheres também para fazer esse equilíbrio na hora de tomar as decisões. Então isso é um tema que faz parte desses 2 dias de... A gente quer trazer, a gente viu vários cursos de liderança feminina, tem várias direções, né? A nossa é de ter coisas muito práticas, né? Pegar as dores que a gente sente
Eu fui líder com 30 anos de idade, com gestores que se achavam super-homens, então eu falei assim, ai, cadê minha capa? Preciso achar minha capa, não localizava minha capa de jeito nenhum, né? E esse era um pouco o meu modelo. E hoje, qual é o ferramental que a gente tem, né? Pra gente não ficar nessa corda bamba, se sentindo tão insegura. Então, o nosso curso claro, tem conceito, tem os artigos da Harvard, sem dúvida, e tem a prática, como é que eu saio dessa situação crítica. A gente quer ferramentar para as mulheres ficarem mais fortes, se colocarem mais ao estilo de cada uma, né, preservando a sua identidade e conseguir ter um melhor trabalho, mais satisfação com essa posição, que ao final do dia é o que importa, né? Perfeito. Escolhas. O que você diria de escolhas? Então, primeiro, acho que quero voltar, né? Acho que a gente começou com a tela do afogamento, né? A ideia do nosso curso é que vocês saiam daqui nadando, né? Nadando de braçada, talvez um primeiro passo seja com a pranchinha, mas dar esses instrumentos para vocês, né? Eu estava falando um pouco, Ana, dessas escolhas difíceis, né? Então, mesmo quando eu fui promovida a uma cadeira de liderança, ficar nela ainda é uma escolha. E como eu atendo muitas mulheres, homens também, mas como a gente está falando de um programa voltado às mulheres, tem algumas questões que a gente, sem querer, a gente terceiriza um pouco a responsabilidade para o outro, né? E na verdade, aquela cadeira, nós estamos ocupando-a porque nós queremos por alguma razão, né? Ou porque nós queremos ter mais influência numa organização que a gente quer mudar, ou porque eu quero dar uma educação melhor para os meus filhos e uma cadeira maior tem um salário, tem um programa de benefícios melhor, né? Ou porque eu quero me desafiar, tem muita gente que gosta de desafios constantemente, a cadeira do líder envolve isso, né? Então, qual é a minha escolha? Por que eu estou sentando nessa cadeira? Porque quando a gente tem que tomar decisões muito difíceis e dói, a gente tem que se apoiar onde a gente gosta, onde a gente, na nossa opção, na nossa escolha, a gente tem uma razão para estar lá, né? Como é que a gente usa esse motivo para a gente aproveitar melhor as situações de desgaste e sair dela de uma forma positiva e contribuindo verdadeiramente com as nossas equipes, né? Porque todo mundo fica lá olhando para o líder, né? Esperando que a gente tenha todas as respostas. Nós não temos. Mas como é que a gente pode inspirar as pessoas a fazer alguma coisa que elas nem imaginavam que seriam capazes de fazer? Esse é um pouco o papel do líder de uma forma muito, muito gostosa, né? Como é que a gente pode desenvolver uma pessoa e amanhã a gente está olhando para ela e a gente está com orgulho da carreira que ela seguiu, porque tem lá um dedinho nosso, um investimento nosso. Então o curso passa por tudo isso, né? Ok. Vamos ver aqui o que nós preparamos para vocês, os diversos caminhos que a Marta estava falando, né? Que escolhas eu tenho, por onde eu vou, não é? Então a ideia é trazer coisas mais tangíveis para vocês, né? E chegar aqui, né? Chegar bem, né? Com tranquilidade, você ir para o seu tempo, né? Aqui é uma praia, mas qualquer que seja o seu tempo, e aproveitá-lo sem ficar pensando no que você deixou na organização, né? Se a gente não reserva um tempo para nós, a gente fica overloaded, quer dizer, sobrecarregada. Então a gente não consegue fazer uma trajetória mais colorida, uma trajetória de resultados, porque sentar na cadeira de liderança significa que você vai ter que entregar resultados, virar uma pressão, né, por isso, em organizações um pouco mais, em outras menos, mas você responde pelos colaboradores, por um orçamento, por uma receita, por uma série de coisas. Mas se você ficar no seu tempo livre pensando em tudo isso, você chega exausta para o exercício da sua liderança.
Então tem algumas ferramentas também para você sair de um conflito de uma forma melhor. A Ana é uma especialista disso, daqui a pouco passo a palavra para ela. Que comunicação eu uso, né? Para conseguir influenciar, para conseguir mais adesão. Todas as questões relativas também a algumas discussões com pares, né? O orçamento. Estou falando algumas questões, talvez cada uma de vocês tenha outras, né? Mas às vezes a gente tem discussão de orçamento, né? O dinheiro não dá para todos os projetos. Vamos escolher alguns, né? Como é que eu defendo o meu? Primeiro, como é que eu faço uma boa análise se esse é o projeto que realmente, de todos apresentados, é um que vai ter um impacto positivo na organização e para a vida das pessoas? E se for, como é que eu me coloco na defesa dos meus projetos, né? Que comunicação eu uso? Quais são os meus argumentos? Como é que eu influencio positivamente as pessoas? Então a gente vai passar por situações de liderança e, de novo, como eu falei no começo, dar um ferramental para que esse processo, é uma ilusão a gente dizer que vai ser simples, não é essa a ideia, mas que fique mais confortável. Eu tenho um arsenal, né? A gente não vai ter a capinha do Super-Homem, nem o cinto da Mulher Maravilha, mas quais são as ferramentas que eu posso usar no meu dia a dia? Por que isso é importante? Antes, aliás, nem se discutia isso, agora é fundamental. Nós trouxemos um pouco aqui, porque o mundo mudou, né? Nós sabemos disso, nós temos uma transformação tecnológica completa, entrando em todos os setores, não é só o setor empresarial, é no nosso dia a dia. E isso tem consequências tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Então a gente até brincou que o mundo era assim e o mundo ficou assim. Tá? E quais são as consequências desse mundo ter mudado completamente? Né? É esse mundo VUCA, né, que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, que é o mundo onde nós estamos nesse momento. Né? O que é esse mundo VUCA? É um mundo complexo. Nós pessoalmente, nós profissionalmente, temos muitas decisões, as decisões são complexas, os processos são complexos. Isso traz volatilidade. Hoje está aqui, amanhã não está, muda muito rápido. E é também ambíguo. Né? E por essas razões anteriores, é um mundo incerto. Né? A velocidade da mudança, a falta de clareza sobre o presente, nós não sabemos bem, as mudanças são tão rápidas que nós não conseguimos muitas vezes nos planejar. Aliás, na área da educação, se alguém já tem filhos, sabe que é uma dificuldade. A escola não consegue se adaptar à realidade. Então, elas têm dificuldade para poder ensinar crianças para profissões que ainda não existem, mas que existirão daqui 5 anos. Então, veja, como eu disse, atinge todos os setores, né? São múltiplos fatores, é a falta de clareza sobre o impacto. O que é que determinada coisa vai acontecer e vai causar em mim, na minha família, no lugar onde eu trabalho. Né? Isso quer dizer o que aqui para vocês, por exemplo? Então, como é que era antes? Né? Antes nós tínhamos baixa competitividade. Né? Hoje a competitividade é alta, o mercado de trabalho exige um posicionamento muito mais estratégico. Tá? Antes, procurar um emprego, você que, né, pode talvez até ajudá-los mais, era mais fácil. Hoje, acho que a gente tem uma coisa aqui, inglês, por exemplo, era uma coisa que, né, ajudava você. Hoje é commodity, quem não fala inglês nem venha. Né? Então as coisas mudaram muito. Né? Estabilidade, se você tinha estabilidade no trabalho antes, hoje nós não temos mais. Hoje é uma mudança constante. Como é que vai ser amanhã? Mobilidade e adaptabilidade. Né? E aí, eu acho que é importante, eu estudo carreira há algum tempo, né? Os funcionários, eles ficam muito inseguros, né? Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, o líder mandava e eu obedecia, feliz inclusive, né? Hoje em dia, você quer que a pessoa faça alguma coisa, ela não faz na velocidade que você quer, do jeito que você quer.
E muitas vezes tem um medo aí, porque a gente está num ambiente que você não sabe como é que vai ser o futuro do trabalho, né? E quanto mais insegurança tem, as pessoas querem mais lastro, né? E a liderança pode ajudar nisso. Quando as pessoas confiam no seu líder, elas vão para as batalhas com mais facilidade. Isso está em qualquer filme de liderança, que com certeza vocês assistiram. E como o mundo é volátil, as nossas batalhas vão ser completamente novas, né? Hoje você programa alguma coisa, 30 anos atrás a gente fazia planejamento estratégico para 15 anos. Hoje, se você acertar o orçamento do ano, fique feliz, já é um gol, né? Já é um gol. Então, vão ter muitas interferências e a liderança tem esse poder, no bom sentido, né? Não se apegar ao poder, mas o poder da influência, da inspiração, de ajudar as pessoas a se adaptarem, porque quem não se adaptar vai ter muito problema mesmo, como a Ana acabou de falar, porque você não sabe quais são as competências. Dando um exemplo bem simples para vocês entenderem, até outro dia a Ford competia com a Fiat, né? Hoje a Ford tem que competir com o Google, porque o Google está fazendo o carro. Mas Google está fazendo carro? Então, você não sabe nem mais da onde vai sair o seu competidor, né? Alguns mercados vão desaparecer, mas também outras coisas virão, outras oportunidades. Então, como líder, como é que eu ajudo a minha equipe a perceber essas oportunidades, a se desenvolver para esse novo mundo que já chegou, né? Também é um papel da liderança. E esperam isso da liderança e esperam isso mais da mulher também? Que ela esteja mais receptiva a essas dúvidas? Maria, das mulheres, eles esperam o impossível. O impossível, não Para é? só depois dizer que a gente não consegue fazer muita coisa. Tem vários estudos mostrando que é assim, se a mulher tem foto do marido, das crianças, se for casado, da mãe, enfim, família, e fala da família, ela fala muito da família, ela é muito mimimi, né? Ela precisa muito levar no dentista, muito amorzinho e tal. Muito mais se ela não fala da família, né? Ela é workaholic e deve ter um problema, né? Serve com licença maternidade. Se você usa toda a sua licença maternidade, que é um direito seu, é um direito. Se devemos ter esse tempo ou não, isso há discussões até entre as mulheres, né? Precisa 6 meses, 9 meses? Tem mulheres que eu, particularmente, nunca usei esse tempo, porque não me atendia, é muito tempo. Para outras mulheres é muito pouco tempo, mas essa é uma questão separada. Mas se você não usa, digamos que você use o tempo todo, tá vendo? Usou o tempo todo, então quando ela volta, ela não tem mais as mesmas oportunidades que provavelmente os seus pares homens. Para ela são dadas funções menores, trabalhos menos relevantes, que dificilmente levarão a um posto mais acima. Se ela volta mais cedo, porque ela quer, porque para ela é importante, o filho está bem cuidado, a empresa tem creche, então, tá vendo? Tem algum problema com ela, porque ela não... a mãe, acima de tudo, para as mulheres, a maternidade, os homens veem nisso, né? Então, no mundo onde o homem é mais importante, e gente, nós acabamos de publicar na edição, não estou fazendo propaganda da revista que eu sou editora, mas na edição de novembro, nós damos os 100 CEOs de melhor desempenho no mundo. Se alguém vocês querem arriscar quantas são mulheres? Nós temos em 100? 5. 8. 4. E é um avanço fantástico. Você ganhou mais perto. O ano passado eram 3. E o raciocínio é o mesmo, parecido com o que eu falei no início. Não tem mulheres capacitadas? Claro que tem. As mulheres CEOs para chegarem lá. Exatamente. Já tem outros estudos, pode não estar na lista desses 100 de melhores desempenho do mundo, mas já são 3. Mas em outras empresas já é pesquisado, sabido, que empresas onde tem CEOs mulheres têm uma produtividade melhor, tem uma rotatividade de funcionários menor. Então, não é falta de capacidade.
como eu estava dizendo, as mulheres também precisam aprender, né? Esse acho que é o que nós estamos querendo trazer aqui, como fazer isso bem feito. Não largar na mão da empresa, não largar na mão da família, não largar na mão do imponderável. Há várias coisas que nós, por exemplo, como é que eu negocio? Como é que eu negocio salário? Como é que eu negocio licença? Como é que eu negocio promoção? Também é sabido que mulheres não gostam de negociar. Então uma vez eu ouvi isso também, teve uma discussão onde eu trabalhava, eu também fui liderança muito jovem, e a discussão era que as mulheres que tinham a mesma formação, a mesma escolaridade, mesmo tudo que os homens, ainda ganhavam menos. Isso acontece no mundo inteiro, 25% menos. Essa é a regra. E aí um gestor na época disse: mas quantas de vocês pediram aumento? Mas quantas de vocês negociaram o salário de vocês? É uma minoria. E é uma minoria, porque a gente já tem um histórico de que temos medo, de que vamos negociar com outro homem, que já entramos num pé de desigualdade só por eu ser mulher e ele ser homem e ele que vai dar a resposta final. E não é só isso, tem uma outra questão que é a nosso favor, mas que nós deixamos que seja contra. Então, abrir uma vaga, diretora financeira, ou diretora de marketing, de escolha, gerente, não importa. Abriu uma vaga. Eu olho e digo, nossa, tudo eu estava esperando e tal, mas será que eu tenho todas as qualificações? A gente se coloca. Será que eu tenho? Eu já estou nesse nível, já estou preparada, não sei e tal. E nisso nós vamos dormir pensando. No dia seguinte, quando a gente vai, vários colegas nossos, homens, já se candidataram. E é uma diferença mesmo de gênero. Os homens veem a oportunidade, eles vão. Depois eles veem o que eles precisam fazer, se é que precisam, se preparar ou se capacitar para alguma coisa. Primeiro ele vai. Depois, deu certo, gostaram de mim, tá bom. Nós não, né? Nós pensamos antes. Nós pensamos antes. Pois é, isso eu acho que é um cuidado importante, que todos nós deveríamos ter, mas nesse momento nos atrapalha. Então, como desenvolver isso, né? O que a gente fala é que no tempo né? Os homens é que, Marta sempre fala, eles é que iam caçar um mamute, então eles não pode demorar muito, é muito rápido. Então, isso foi outro dia, se a gente pensar na história da Terra, né? O mamute está logo ali, né? E nós ficávamos orquestrando a caverna. Então, eles veem a oportunidade, eles saem mesmo. E a gente tem as preocupações, como é que eu acomodo isso, para quem que eu vou deixar, então eu já tenho o backup formado para eu poder concorrer à vaga, porque nós somos muito responsáveis, né? Agora, a gente se coloca numa posição menor. Eu vou dar um exemplo e vocês vão me entender. Eu faço trabalho com jovens, então não é que isso acontecia na minha geração. Eu vejo acontecer em sala de aula, tá? Trabalho em grupo. Quando tem que escrever alguma coisa, um grupo de 4 meninos e 2 meninas, quem vai escrever o trabalho? Você tem letra mais bonita. E a menina aceita. Isso eu estou falando de jovens universitários. Da USP, né? Eu acho que é bom também colocar isso, porque não vamos falar mal. Não, isso é bom, porque na verdade eu quis São dizer pessoas qualificadas, pessoas qualificadas nesse sentido. Então, assim, você se coloca muitas vezes num papel menor. De tarefeira. Você se coloca, uma outra analogia que eu sempre falo com os meus, eu sou coach, né? Então tenho alguns atendidos, os coaches. Às vezes a gente se coloca na cozinha, nem porque a gente gosta da cozinha, tá? A gente olha a sala de visita e acha que é muito, como a Ana disse, pra gente. As coisas acontecem, continuando nessa linguagem figurativa, na sala, né? Então, as decisões de negócio, as trocas, quais são as tendências, essa é uma conversa da sala, né? Se eu tô lá na cozinha preparando o melhor jantar do mundo para as pessoas que estão na sala, eles vão agradecer, né? Mas talvez nem reconheçam, porque é suposto vir da cozinha um bom jantar, né? Então, como é que eu realmente tenho impacto sobre isso?
Eu lembro um dos meus primeiros trabalhos foi numa seguradora, tinham 50 rapazes, eu e a secretária. Né? A secretária era ótima, muito amiga, né? Os meninos nem notavam que eu existia, né? E tinha uma vez por ano, você falou em pedir aumento, né? Uma vez por ano você podia pedir aumento. Eu me reportava diretamente ao diretor, eu não tinha um nível, né, que fosse me ajudar. E eu ficava bem na porta do diretor, então eu via todos os gerentes passando com as suas pastinhas, né? Para pedir o aumento pro Guinho, pro Zezinho e pro Luizinho, né? E eu ficava assim, me vitimando, dizendo, nossa, não vão reconhecer meu trabalho, nossa, ninguém pensou em mim, nossa. E uma vitimização que não nos leva a lugar algum. Eu tomei coragem, né? Eu falei assim, bom, eu vou lá, né? Foi muito interessante. A minha expectativa de aumento era de 10%. Eu ganhei 28 e eu nunca esqueço esse número. Eu tive, assim, momentos de muita tensão, mas pedi licença, entrei na sala, muito trêmula, né? Era muito jovem, muito trêmula. Eu falei assim, tô vendo, todo humilde, né? Tô vendo que vocês estão discutindo o aumento. O gestor olhou pra mim e falou assim, Marta, nossa, tô esquecendo de você. Acho que 28, tá bom? Tá ótimo, né? Eu saí da sala completamente perplexa, né? Eu tinha 26 anos, 27 anos por aí. E eu falei, nossa, o não a gente já tem, né? Como é que eu vou na busca do sim? E comecei a pensar de uma forma diferente. A gente se dá um não. Então, acho que a nossa proposta é muito como é que a gente se empodera, sem também subir no salto, fazendo essa analogia, mas um empoderamento justo, responsável, com entrega de qualidade, e nos colocamos na cena que a gente quer estar. Porque às vezes você também não quer ser CEO, porque CEO também tem algumas obrigações que talvez para algumas pessoas não faça sentido. Não cabe na sua vida naquele momento. Não cabe, que você fala, não, eu quero me dedicar mais aos meus filhos, e se eu for um CEO, eu vou ter muito mais, eu vou ter outras responsabilidades, vou conseguir me dedicar menos aos meus estudos ou a outras coisas assim. Também é legítimo fazer essa opção também, né? E como é que então eu escolho a cadeira que eu quero, a posição que eu quero, e a ocupo? Esse é um pouco a ideia. Ninguém está querendo que você seja CEO, né? Mas a gente também não quer que você fique num papel que te leva a um sofrimento, que te leva a um incômodo pelo não reconhecimento, porque ser reconhecido está na nossa mão. Vocês devem ter passado por alguma situação como essa, né? O sujeito faz uma venda, né? E ele entra no escritório falando desse cliente, que ele vendeu, que ele trouxe receita, ele sabe todos os números, o valor da venda, a margem, quanto ele trouxe, o impacto, e ele pega o megafone também no sentido figurado, mas ele conta para as pessoas que precisam contar, né? Precisam saber, desculpa. E ele tem razão, as pessoas precisam saber que aquele cliente foi atendido, que temos uma estratégia bem sucedida. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha. Tem vergonha. Né? E na verdade, quem coloca o ovo, só nos lembrando, é a galinha. Né? E a gente coloca vários ovos, a gente não deixa quebrar nenhum. Só que a gente não conta e a gente fica com uma expectativa infundada que eles vão notar que nós pusemos todos esses ovos. Gente, a cabeça do nosso líder está em outro lugar. O mundo é VUCA. E os nossos líderes estão completamente enlouquecidos. Se você quer um aumento, se você quer ser notada, o que você faz para isso? De uma forma ética, de uma forma responsável, no seu estilo de liderança, porque cada pessoa também tem um estilo de liderança. Então a gente vai conversar sobre essas coisas. Essa é um pouco a ideia. E também, por exemplo, a Marta contando a história dos 28%. Veja, ela contou, ela entrou, mencionou 28%. Ela nem negociou. E o que me mostra que ela podia ter obtido muito mais, né? Sem pedir. Ele já deu 28%, provavelmente ela varia 50%. Não é? E se ela tivesse negociado minimamente, ela teria conseguido coisa melhor. Mas ela nem negociou e saiu de lá feliz. Então, nós vamos também falar de negociação. E aqui, voltando um pouco, de novo, nós voltamos sempre para o mesmo ponto.
gestão de carreira, protagonismo, né, que é o que eu sugeri. A ideia é que nós possamos usar os nossos recursos, ou ampliar os nossos recursos, para que nós mesmos possamos melhorar a nossa carreira, não ficar esperando um reconhecimento. Né? É justo esperar um reconhecimento, mas então como agir para que isso aconteça? Né? Então o programa passa muito, pode voltar um pouquinho? Né? Posso. O programa passa muito, de novo, voltando ao início da nossa conversa, pelo autoconhecimento. O que eu quero? Tem vários exercícios para ver competências, mobilizadores, para eu me mapear, né? Porque é isso, a carreira está na sua mão. Quais são as escolhas que eu faço? Né? Era só isso. Perfeito. Escolhas, né? Por que eu ocupo uma posição de liderança? O que me faz a continuar a ser líder? O que mais incomoda? Ou aquelas que ainda não são líderes, mas logo mais estarão nessa posição. Aliás, pensar antes é melhor ainda, né? Você já se prepara, quando chegar a sua vez, você já tem algumas questões respondidas, né? Vamos falar muito de marca pessoal e rede, network. Como é que nós podemos fazer boas networks? Os homens fazem isso muito bem, mas muito bem. Nós não. Nós fazemos networks muito fechadas, entre amigos, mulheres, os homens. Não é nem isso. Homens fazem almoços de negócio, vão jogar golfe. Uhum. Mulheres, golfe. Não gosto de jogar golfe, não quero. É irrelevante. Nós temos que aprender a jogar golfe, a jogar tênis, a ir às reuniões de almoço, às viagens, ou dar a nossa pegada nessa network, mas ficar sempre com networks muito parecidas, uhum, né? Entre amigos, só entre mulheres e tal. Não, nós precisamos diversificar. Né? Não só claro que nós temos amigos e os amigos são muito importantes, porque vejam bem, não estou dizendo para nós esquecermos os nossos amigos, mas não é só com amigos, né? E muitas mulheres dizem, mas isso é puro interesse. Sim, e não há nada errado com isso, desde que você não vá usar para coisas erradas, né? Com quem mais eu posso me relacionar? Para quem eu posso pedir um almoço? Conversar. Com quem eu posso marcar um café, né? Uma vez peguei uma demanda num trabalho, muito mais simples do que parece. Um trabalho que outras editoras já faziam, aquilo que eu fui convidada por uma outra editora para fazer, mas dentro daquela editora não tinha ninguém que havia feito esse caminho, ninguém que havia traçado esse caminho, e eu muito insegura, muito, né? Aí fui me aconselhar com uma professora que eu tive e ela falou, pegue os seus concorrentes, veja quem são, né, esses concorrentes, veja os que são, né, assim, mais amigos, porque as editoras têm, né, uma certa amizade. Claro. Liga para essas pessoas e marca um café. É um interesse seu, a pessoa vai te falar o que ela pode falar, o que é comum, algum caminho. Existem pessoas generosas, existem pessoas que não vão te atender, mas alguém vai. Impressionantemente, quando eu comecei a fazer isso, outras mulheres começaram a me atender. Eu fui em concorrentes, ver como que elas faziam, o que elas estavam programando e deu certo. Mas eu tinha medo, eu jamais falaria isso se alguém, eu jamais faria isso se alguém me dissesse. Eu falei, imagina, ninguém nunca vai me atender. Claro. E é isso, porque a gente recebe uma ligação de um homem querendo marcar um café, um almoço, e a gente vai, né, super feliz de que, nossa, resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele, mas nós tomamos essa iniciativa, né? Então, uma coisa que pode ajudar que a Marta também pode nos ajudar com isso. Se você nunca fez isso, tem certa dificuldade, não sabe bem, não tem problema, nós não nascemos sabendo nada, mas nós temos obrigação de aprender. Programas de mentoria. Se a sua empresa não tem, busque você mesmo mentores. Né? O que é isso? O que é um mentor? O que o mentor pode ajudar? Então, o mentor, há algum tempo atrás, ele era sempre alguém com muito mais experiência, então ele era uma pessoa, no geral, mais velha. Eu já vou voltar para a mentoria de carreira. Hoje em dia você tem a mentoria reversa também, que o mais jovem, né, pode ser mentor de uma pessoa com mais experiência. Mas voltando ao papel do mentor que a Ana abordou, iniciou, o que é o mentor? Ele vai te ajudar, primeiro, a você ampliar a sua visão sobre aquela situação de carreira, né? Então você vai conversar com ele, ele precisa ser uma pessoa que tem o conhecimento do negócio ou da indústria que você está, tipo de empresa, né? Ele precisa
ter conhecimento para te ajudar, e ele vai trocar com você boas práticas e possibilidades de caminho. Por que eu digo que possibilidade? Porque cada pessoa tem um perfil. Então, amarrando a mentoria com a rede, né? Digamos que eu sou uma pessoa... Nós temos que sair da caverna, tá? Isso não tem jeito. Da caverna a gente precisa sair, né? Mas digamos que eu tenho um perfil que eu gosto de ficar mais na minha. Eu sou um pouco mais tímida, sim, né? Então, quais são as ferramentas que eu tenho para uma pessoa fazer rede que tem esse perfil, né? Ela pode abrir essa rede tratando de assuntos da sua especialidade. Então, se eu sou um profissional de marketing, eu vou no foco dessa rede para buscar melhor experiência. Nós estamos agora falando de digital para cima e para baixo. Então, eu procuro mulheres ou homens, pode também exercitar, que tenham expertise nessa área. Por quê? Porque falar ou do golfe ou da vida pessoal me incomoda. Eu sou uma pessoa mais do privado. Então, o foco da minha conversa vai ser um negócio ou uma área de conhecimento, tá? Eu sou o oposto disso. Eu gosto de gente, eu gosto de falar da minha família, né? Daí, quais são as ações? Eventos, eu acho ótimo, porque é sempre uma oportunidade de conhecer alguém novo. Então, os eventos não me assustam, eu posso ir sozinha no evento. Então, a pauta, aí talvez seja até o contrário. Como é que eu me preparo, né? Se eu tenho esse perfil super mega extrovertido, para falar coisas que façam sentido para essa rede que eu vou formar e que ela me possibilite uma abertura mais para frente, o interesse, como a Ana falou, né? Uma conexão importante. Então, eu também preciso daí me conter um pouco, né? Para também não ficar falando só da família, mas como é que eu trago o negócio, as experiências que eu tive, projetos que eu já fiz, como é que eu abro portas falando coisas que interessem também a essas pessoas. Então, dependendo do seu perfil, você tem uma forma de montar a sua rede, você tem uma forma de liderar, né? E aí a gente só precisa tomar um cuidado, que eu acho que a Ana vai falar um pouquinho agora. Existem padrões para o bem ou para o mal, né? Então, todos nós, da categoria ser humano, julgar o outro, né? A gente, é simples, a gente vê uma pessoa com uma roupa, né? E a gente acha que a pessoa é assim, né? Então, isso é natural. Então, a nossa marca pessoal é construída a partir da percepção do outro sobre nós, e não necessariamente do que nós somos mesmo, né? Quer falar um pouquinho do aqui? Marca pessoal é aquilo que as pessoas dizem a seu respeito quando você deixa a sala, né? Então, é o que os outros vão dizer de você, né? E aqui, uma outra parte do curso é que, aliás, acho que o autoconhecimento perpassa todo ele, mas tem uma hora que nós vamos falar de propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero, né? E aí tem uma questão importante que é a honestidade que nós temos que ter conosco mesmo. Não tem outro jeito, né? Essas imagens acho que ficam bem claras, né? Você tem que saber por que você está fazendo, você não precisa contar para as pessoas, mas você não pode se enganar, né? E tem uma coisa, uma das técnicas que nós vamos aprender, que essa é uma técnica do William Ury, que na verdade é um professor de Harvard que construiu essa ideia de como negociar melhor. É uma nova proposta de negociação que tem sido usada com muito sucesso nos últimos 30 anos e só cresce. Ele dá uma técnica para a gente, né? Antes, né, de eu julgar alguém, fazer as coisas sem pensar, ele dá a técnica dele, é o seguinte: olha, não reaja, porque o mundo nos traz muitos inputs, né? Toda hora nós temos que estar prestando atenção em muita coisa e nem sempre nós, ou a maioria das vezes, nós não paramos para pensar e nós só reagimos ao que nos acontece. Então, o que o Ury nos traz é, olha, em vez de reagir, atacar, recuar, sempre ficar assim, vá para o camarote. É a técnica que ele chama, que é do vá para o camarote. O que é isso do vá para o camarote? Se distancie um pouco, né, daquela situação, olhe um pouco sem... observe,
Não julgue tão rápido. Quando a gente julga rápido, nós costumamos errar. E por que nós julgamos? Porque isso é o papel do ser humano. Nós julgamos muito em cima das nossas crenças, dos nossos valores, como é que nós fomos criadas. Né? E nós gostamos mais do que é parecido conosco. Né? O diferente assusta. Então, ao diferente, então quando nós vamos no trabalho, no dia a dia, olhei, cheguei aqui e não gostei da Maria. Tem uma coisa lá dentro, não gosto de gente de cabelo comprido, não gosto de gente de óculos. Vai criando essas travas. Não gosto, o tom de voz da Maria me incomoda. Eu nem sei bem porquê, mas eu já defini a Maria de alguma forma. E eu não dou chance da Maria se mostrar verdadeiramente. Então, no nosso dia a dia, nós usamos muito o preconceito e temos a tendência de colocar a pessoa como o problema. Né? Então, o problema é sempre o outro. Né? Então, é por isso que o Uri nos pede para esse olhar de parar, não julgue, pare um pouco, e essa é uma técnica que a gente vai desenvolver no curso, não é mágica, para eu poder observar e prestar atenção no que está acontecendo à minha volta. Né? Isso vale muito para situações do nosso todo dia, com equipes, com chefes, no geral. Né? E qual é a diferença? O que ele pede? O problema não costuma estar nos outros. Isso é o que a gente faz sem pensar. A questão está conosco. Então, nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas ações e pelos nossos sentimentos. Nós costumamos dizer, olha, ela me obrigou a gritar. Mas se você não tivesse feito isso, você me deixa louca e eu acabo gritando. Então, eu grito, mas a responsabilidade de eu gritar é sua. Esse raciocínio não faz o menor sentido. E a gente foi criada assim, né? Exato. A mulher foi criada assim, você tá me irritando, você tá me perturbando, e a gente vai, né, incorporando isso. Né? Como se fôssemos culpadas de várias coisas erradas na sociedade, né? Isso acontece com todos, mas com as mulheres... Com as mulheres acontece mais. Com mais frequência. Então, nós também vamos aprender, ou vamos exercitar, muita prática, muito roleplay e tal. Também tem uma outra técnica, como é que a gente evita esse julgamento, como é que nós podemos observar melhor, né? Como é que nós podemos entender os nossos sentimentos. É fundamental se nós não sabemos os nossos sentimentos. E nos treinamentos que eu dou, eu até levo, eu tenho uma folha com mais de 100 sentimentos escritos. As pessoas têm grande dificuldade de identificar e dizer, eu estou me sentindo... E elas não sabem como é que elas estão se sentindo. Se elas não sabem como elas estão se sentindo naquele momento, elas não sabem o que está acontecendo por trás, o que está acontecendo que traz aquele sentimento. E o último passo que a gente vê, você tem que aprender a pedir coisas, em vez de reclamar. Esse também é um passo, né? Que é fazer pedidos. Como é que eu peço de uma forma que fique clara, sem julgamento, sem mau humor, sem nada, que eu deixe claro para aquela pessoa o que eu estou precisando, seja na equipe, na família e tal. Isso também é uma outra técnica que nós vamos aprender. Né? Aí, e faz parte, se eu quero trabalhar, né, entrando um pouco já em negociação, como a Marta mencionou antes. Então, a gente vai cuidar desse pedaço de autoconhecimento, de propósito, como é que eu me comunico melhor. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso ter confiança, né? Para boas equipes funcionarem, ou para eu trabalhar, se eu não cuido de equipes, mas eu trabalho com alguém, eu preciso ter um ambiente de confiança. Nós vamos também ver essa questão da confiança. E por que comunicação é importante? Vejam aqui, 55% de comunicação é expressão corporal, tom de voz 38% e palavra 7%. Isso tem pesquisas, isso aí é assim. Então, como eu me comunico, no todo, faz toda a diferença. Isso para a mulher é essencial, né? A gente está caminhando aí para os minutinhos finais. Essa comunicação e essa linguagem para a mulher, ela tem um peso mais forte no ambiente de trabalho, né? Tem. Porque se a gente fala de alguma forma é mal-humorada, ou é muito docinha, como você estava falando. Nós não acertamos, né? Quase nunca. Quase nunca, mas é muito importante tomar cuidado com isso, né? Porque tudo na mulher parece que ofende um pouco a sociedade, né? O cabelo, a roupa, a maquiagem, o jeito que fala, não é? A gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? E aí vamos fechar pensando em negociar. As mulheres têm mais dificuldade, como nós já falamos,
em negociar. Então nós vamos contar um pouco diferentes abordagens de negociação, tá? Vamos discutir o que é que pode facilitar, o que é que pode prejudicar. Estamos trazendo casos práticos de negociação relacionados às mulheres, então não são casos que, né, da China, de outra gente, não, é pessoas, mulheres, nas suas dificuldades mais do dia a dia, né? E toda essa negociação é uma nova abordagem, essa abordagem de tentar entender o outro, né? Para eu resolver o meu problema, eu preciso também buscar o interesse do outro. É uma negociação colaborativa, como a gente chama, e as mulheres precisam muito disso, né? E tentar despertar esse protagonismo, acho que foi a palavra que nós usamos um pouco, que nós temos tudo dentro de nós, mas exercemos muito pouco. Muito pouco. Né? E esse protagonismo é muito importante de ser exercitado, vai te ajudar muito mais até do que a Marta falou, né, com essa questão do empoderamento, é muito mais esse protagonismo de você ir lá, tomar as atitudes, mas a gente precisa ser treinado para isso, né? E o curso é um bom momento para você treinar essas habilidades, fazer os exercícios acompanhados das professoras que são especialistas no assunto. Então, amparadas vocês estarão por 2 dias aqui na casa. A casa é um ambiente super acolhedor aqui, super confortável. Vocês também vão fazer contatos entre vocês, então também começa já quer fomentar essa rede, claro, de apoio já logo no curso. Então acessem o link que foi deixado para vocês. Se você estiver assistindo esse webinar gravado, você pode mandar as dúvidas para contato@casaeducação. E as professoras, eu e toda a equipe da casa, esperamos as matrículas de vocês e as inscrições para nos conhecermos no dia 9 e 10 de novembro, certo? Certo, perfeito. Muito bem, gente. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.